Rogério, a educação tem piorado em Belo Horizonte. Para se ter ideia, nós decaímos no IDEB e a prefeitura, nos últimos 2 anos, teve 5 secretários de educação. 5 secretários de educação em 2 anos. O prefeito troca de secretário de educação como se estivesse trocando de roupa. E, para além disso, nós temos problemas estruturais nas escolas. E eu disse que, caso eleita, por exemplo, vamos colocar a educação na prioridade. Nós vamos, no primeiro dia de mandato, protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. Além disso, mexer na infraestrutura da escola, para que a nossa escola seja de novo atrativa, com aulas de educação financeira, aulas voltadas à tecnologia, inovação, algo que está mostrando o mundo que é melhor deixar a escola mais atrativa para o jovem. Além disso, criamos escolas mais arborizadas, porque raras são as escolas e creches em Belo Horizonte que têm áreas verdes. Nós criamos escolas que sejam escolas climáticas, que criem consciências socioambientais. E a pergunta que faço para o senhor, Rogério, é que, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, mostrou que Belo Horizonte não está entre as 10 capitais em número de leitores. Ou seja, em Belo Horizonte, lê pouco, há poucos leitores comparado a outras capitais. E olha que nós temos dinheiro, somos a 4ª capital mais rica do Brasil. O que o senhor tem como proposta para formar mais leitores em Belo Horizonte e ter uma política voltada para a leitura em BH? Muito bem. Duda. Apenas um segundo para que zeremos o cronômetro e o senhor tenha garantidos 3 minutos para a sua resposta à pergunta de Duda Salabert. Por favor. A pergunta da candidata Duda é muito importante e eu agradeço porque é também da minha área. Eu sou professor de rede pública, dei aula sempre em rede pública e conheço bastante o que é a rede municipal de Belo Horizonte. Eu tenho que, em primeiro lugar, dizer que é uma rede excelente. Nós temos excelentes professoras, trabalhadores e trabalhadoras de educação. Todos são concursados e concursadas. E isso acontece por causa da lei orgânica, que foi algo que eu, junto com o vereador na época, Fernando Cabral, que era também dirigente do Sindiúti na época, colocamos na lei orgânica. Não pode haver professor contratado. Isso dá uma estabilidade muito grande na escola. Professores de excelência. Posso dizer a vocês, desde aqueles da educação infantil até os que antigamente davam aula também no ensino médio. Então temos um excelente quadro de professores. Temos boas escolas. Quase nenhuma feita na atual prefeitura, se é que fez alguma, não tenho conhecimento. Mas, em geral, eram boas escolas construídas, principalmente das escolas municipais de educação infantil, mas também as outras. Portanto, o que leva a essa queda? Uma instabilidade que é uma negociata do prefeito com partidos políticos. Isso que a candidata disse. 5 secretários, isso é um absurdo. Você fazer da educação moeda de troca, e é o que foi feito. O último que está lá agora, inclusive, é um secretário de educação que veio da Bahia. Quando ele chegou aqui, ele não sabia onde era a Avenida do Contorno, muito menos o nome de uma escola municipal. Então, com isso, você criou uma instabilidade e nós acabamos perdendo. O que nós temos para a educação, então, aqui na nossa Belo Horizonte? Primeiro, é uma garantia. Todas as crianças de 0 a 3 anos, eu vou colocar, junto com o programa de Belo Horizonte, em escolas municipais de tempo integral, creche pré-escola até 3 anos. Vamos ampliar as escolas integrais também em relação aos outros anos. Vamos pagar aos professores o piso salarial nacional. Ô Duda, não basta ser o melhor salário, tem que estar na carreira. Então eu vou pagar o piso salarial nacional aos trabalhadores da educação. E ainda, em relação à questão da educação aqui em Belo Horizonte, é preciso que a gente amplie também as vagas de creche, construindo mais escolas municipais de educação infantil e respeitando aquelas escolas que já são de tempo integral, que são escolas conveniadas. Então eu tenho um projeto para a educação que será um excelente projeto, mas eu quero começar discutindo com as professoras, professores, alunos e pais, com a comunidade escolar. Nós vamos fazer uma grande conferência municipal de educação, isso o PT sabe fazer muito bem, para a gente acertar qual vai ser o projeto político-pedagógico. Vai ser freiriano, jamais escola cívico-militar. Candidata Duda Salabert, agora para a réplica, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos. As bibliotecas
públicas em Belo Horizonte estão sucateadas. Faltam profissionais e os bibliotecários que tem, muitos estão com a saúde mental fragilizada e desmotivados. E isso afeta sobretudo a criança e formação de leitores na capital. Sendo eleita prefeita em Belo Horizonte, nós vamos reestruturar as bibliotecas já existentes, mas não é biblioteca como aquela do passado, mas sim a biblioteca do futuro, que significa ter impressoras 3D, ter computadores para edição de vídeo, estúdio de gravação de música e profissional para orientar a leitura dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu fui convidada este ano pela ONU para ir em Oslo, na Noruega, palestrar sobre educação, e Oslo é uma cidade 3 vezes menor que Belo Horizonte, mas lá tem 26 bibliotecas públicas, fora as que estão na escola. Nós vamos trazer isso para Belo Horizonte, colocar bibliotecas nas estações de ônibus, nas estações de metrô, com profissionais adequados. Medellín está fazendo isso para combater a criminalidade, por exemplo, e a gente pode trazer essa realidade para Belo Horizonte, que infelizmente entrou no ranking das 50 cidades mais perigosas do mundo. Eu sou professor de literatura por 20 anos e sei a importância da leitura para uma sociedade melhor e para combater, inclusive, o grau de criminalidade que tem afetado a população aqui em BH. Candidata Duda Salabert teve direito à réplica de 1 minuto e meio. Agora o candidato Rogério Corrêa tem os mesmos 1 minuto e 30 segundos. A partir de agora, candidato. Em relação à leitura, quero dizer que, como deputado federal, fiz uma emenda parlamentar para a Faculdade de Educação, porque o governo federal passado de Bolsonaro cortou tudo quanto é verba, inclusive para leitura. E a partir daí nós fizemos muita formação de professores e professoras. Isso foi tão válido que hoje o presidente Lula fez um projeto nacional de leitura que já está na educação infantil. Eu queria dizer que, portanto, tenho um programa para a educação que é um programa progressista, é um programa avançado. Eu acho que Belo Horizonte tem que ser progressista e tem que ser avançado. Eu não vejo isso no atual prefeito. Sinceramente, não acho que ele tenha ideias que possam ser consideradas de esquerda ou ideias avançadas. Mas isso é necessário. E por isso eu tenho muito orgulho e às vezes incomoda alguns candidatos eu dizer que sou o candidato do presidente Lula. Mas eu pretendo trazer as experiências que tem de educação, também do Ministério da Educação, para cá. Então, além dessas, o pé de meia, por exemplo, que é fundamental, eu vou colocar para a escola de jovens e adultos, para o EJA também. Além de, evidentemente, criar o Bolsa BH, tendo oportunidade eu vou falar dele, mas é um projeto para que a fome não exista mais aqui em Belo Horizonte com um adicional de R$300. E quero falar no programa do Pró-Idoso. Tudo isso eu acho que coordena um programa progressista e avançado que combina com os partidos e movimentos que me apoiam.